Vamos abrir, meus irmãos, por gentileza, as Escrituras, no livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo 20. Estamos quase terminando essa série de exposições nesse livro maravilhoso. Hoje foi alterado, apenas os cultos, no caso da exposição, que era para ser na parte da manhã, e estará sendo feita agora. Então, Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vou repetir aqui a parte final. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Oremos. Querido Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus excelso, glorioso, majestoso, cuja presença nos encontramos nessa noite, nesse ajuntamento do Teu povo, redimido pelo sangue do Cordeiro. Eis aqui, Senhor, essa porção da Tua palavra, que é inspirada, e eis aqui o Teu servo, que é limitado, que vai pregar. Ajude-me, Deus, a pregar com fidelidade, e ajude os meus irmãos a compreender essa palavra. Que o Teu Espírito, e tão somente Ele, Senhor, possa abrir o nosso entendimento, para que juntos entendamos e exaltemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço no nome dEle, Senhor, que essa palavra seja para a Tua glória, Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Por favor, podem se assentar. Meus irmãos, o que significa, não sei se você tem um entendimento, da palavra escatologia. O que significa escatologia? O termo. Escatologia vem de dois termos gregos, são dois vocábulos, que é a palavra escatos e a palavra logia. Escatos significa último, logia significa tratado, compêndio ou então estudo. E na junção dessas duas palavras, nós temos então a doutrina que estuda as coisas do fim, as coisas que estão à nossa frente. Quando a gente fala sobre escatologia, coisas do futuro, coisas do porvir, logo vem à nossa mente o quê? Você já imagina qual livro? Apocalipse. Apocalipse é um livro que, de fato, todo ele é escatológico. Fala sobre a segunda vinda de Cristo, falou também da primeira vinda, fala sobre a grande tribulação, sobre o milênio, sobre o estado intermediário dos mortos. Então, é um banquete escatológico o livro do Apocalipse. Mas pode ser que você pense também o seguinte, pastor, mas tem Mateus 24, que é o sermão profético de Cristo. De fato, ali naquele sermão, é um sermão puramente escatológico. Fala-se dos sinais que antecedem a volta de Cristo, da grande tribulação e da vinda propriamente. Temos também 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, que vai falar da apostasia e vai falar do anticristo, filho da perdição. Ou então 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, fala da vinda de Cristo e fala do estado intermediário dos mortos. Então, todos esses livros, eles falam sobre escatologia, ou esses capítulos, apontam para frente. Mas o que
algumas pessoas desconhecem é que escatologia não diz respeito apenas a esses livros ou apenas a alguns capítulos da Bíblia, mas toda a Bíblia é escatológica. Toda a Bíblia, ela aponta para o futuro, aponta para a frente. Por exemplo, um autor chamado Anthony Huckman, ele disse que precisamos ver a escatologia como um dos aspectos integrantes de toda a revelação bíblica. Então, toda a Bíblia é escatológica. Por exemplo, Antigo Testamento. Imagine na igreja lá do Antigo Testamento. O que foi falado pelos profetas ali naquela época? Foi falado sobre o Redentor vindouro, foi falado do reino de Deus, a nova aliança, sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre o dia do Senhor, sobre novos céus e nova terra. Tudo isso foi falado para aquele povo. Então, eles viviam a normalidade de ser igreja, adoravam o Senhor, lutavam contra as tentações externas e internas, viviam uma vida como nós vivemos. Mas eles também viviam olhando para a frente. Aguardavam o cumprimento dessas promessas que foram faladas pelos profetas. Então, eles viviam aguardando a vinda de Cristo, o derramamento do Espírito, a nova aliança, o reino de Deus. E aí nós chegamos então no Novo Testamento. Quando chegamos no Novo, nós percebemos que o clima de predição cede lugar ao clima de cumprimento. Agora, aquele povo do Novo Testamento, ali no começo, eles olhavam para trás e tinham a convicção, a maioria dessas promessas já se cumpriram. Vejam, o Redentor veio, o Espírito Santo foi derramado, a aliança, a nova aliança agora, ela cumpre-se axialmente ou climaticamente em Cristo. O reino de Deus foi estabelecido, então eles olhavam para trás e diziam, estas coisas se cumpriram. Deus cumpriu a sua palavra, mas eles verificaram que alguma destas coisas ainda não tinham acontecido. Por exemplo, o novo céu e a nova terra. Essas coisas não aconteceram ainda. E dentre essas coisas que estão por acontecer, está também o quê? O juízo final. Aquilo que os profetas do Antigo Testamento acreditavam que iria acontecer na primeira vinda de Cristo, quando nós lemos o Novo Testamento, descobrimos que o juízo ainda vai acontecer. Ainda está por vir. Esse juízo final, meus irmãos, que todos vocês aqui que estão acompanhando essa série do Apocalipse, desde o começo, quantas vezes nós já falamos reiteradamente sobre o juízo final aqui? Falamos enquanto estávamos expondo sobre os selos, depois sobre as trombetas, depois sobre as taças. Então, várias vezes nós falamos sobre juízo final, mostrando para nós que esse é um tema dominante do livro do Apocalipse. Reiteradamente fala sobre juízo final. E hoje nós veremos então esse tema, só que agora nós estamos aqui na revelação final sobre esse tema. Tudo que foi falado foi importante, é inspirado às Sagradas Escrituras, mas agora nós temos os últimos detalhes de como será o juízo final, que eu e você vamos comparecer. Eu quero ver então com vocês, meus irmãos, esse tema através de 4 pontos. E o primeiro ponto sobre o juízo final é que João, ele contempla um trono, e assentado nesse trono, o nosso Senhor, que vai julgar. Olhe para o versículo de número 11. João começa dizendo assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. Olha a visão que o ancião, que o homem que estava preso teve. Ele vê um trono e vê aquele que está assentado nesse trono. Certamente aqui ele estava contemplando o próprio Deus, o próprio Cristo. O Cristo que foi humilhado, que morreu naquela cruz, que olhavam para ele e não viam glória nenhuma nele, mas agora ele está vendo o Cristo que vai julgar. E ele vê um trono de que cor? Branca. Eu acho isso interessante, sabe por quê, meus irmãos? A primeira vez que João, ele teve a visão do trono,
foi lá no capítulo de número 4, como está registrado para nós. João, ele vê um trono, ele vê Deus assentado naquele trono e vê todo o povo de Deus, a totalidade da igreja e também os anjos, adorando o Senhor, louvando a Deus. E daquele trono que João viu, ele percebeu que tinha cores, que tinham pedras reluzentes ali e um grande arco-íris. Cada pedra daquela, ou cada cor que emanava daquele trono, tinham aspectos redentivos. Por exemplo, o arco-íris que João viu ali apontava para a aliança que Deus havia feito. A cor vermelha de algumas pedras apontavam para o sangue de Cristo, o sangue redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela vez, aquela visão que ele teve foi muito impactante e importante para ele, porque João estava vendo ali e vivendo numa época em que a igreja estava sendo subjugada, humilhada pelo imperador. Mas agora João, ele vê que quem está no trono, no centro, não é Nero, não é Domiciano, mas quem está no trono é o próprio Deus. Mas agora, senhoras e senhores, João não vê mais a cor vermelha do sangue de Cristo. Ele não vê mais o arco-íris apontando para a aliança, mas João vê apenas no capítulo 20 a cor branca, que aponta para a justiça de Deus, que aponta para a ira do Deus Santo, que agora está para julgar, mostrando que o tema da redenção já acabou quando o juízo ocorrer. Ou seja, a expiação já foi realizada. Neste momento do juízo final, quem tinha que ser salvo já foi e não terá outra chance. Quando chegar esse momento, o juízo final, ou bem antes disso, porque quem morre estando em Cristo já está salvo, estando sem Cristo já está condenado, então não tem mais o que fazer. A situação já foi decretada pelo nosso Senhor, agora segue-se o juízo. Não adianta mais, e não deve ser feito isso, pois é uma ignorância, rezar uma missa por aquele morto, por aquela pessoa que morreu. Não adianta agora tentar pedir a intercessão dentro da perspectiva espírita de um irmão ou um espírito que está no umbral. Meu amigo, morreu, segue-se o juízo, assim diz a palavra do nosso Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 7 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, segue-se isso. Se está em Cristo, vai estar consciente na presença do Senhor e depois vai para o juízo. Se está sem Cristo, vai para um lugar intermediário que já estará sofrendo. Depois disso, segue-se o juízo. Agora, observem que o texto, olhe para o texto, ele fala de que diante desse trono, no qual Deus vai julgar, que ele está assentado, reinando, diz o texto, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A descrição que João nos traz aqui, mostra para nós que o juízo final, ele terá um impacto não somente sobre pessoas, mas também terá um impacto cósmico. Todo o cosmos, ou seja, toda a terra, será impactada pelo juízo de Deus. E isso é corroborado, meus irmãos, por alguns textos. Por exemplo, Apocalipse 6, versículo 13 a 14, falou sobre isso. Apocalipse também 16, versículo 20, mostrando que a terra toda será impactada. O reverendo Leandro, ele diz, o evento do juízo final não deve ser visto apenas como um momento judicial, de ver os réus comparecendo perante o juiz, mas como uma manifestação da glória e da ira do próprio juiz, abalando céus e terra. Vejam o que a Bíblia diz sobre isso. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Vai haver
a punição dos homens ímpios, mas também este mundo será restaurado pela obra do nosso Senhor. Mostrando que o juízo final, preste muita atenção, ele é um divisor de águas. É o grande momento de transição entre essa era que nós estamos vivendo e o novo céu e a nova terra que vai acontecer. Então, entre essa era do pecado e entre a nova terra que não haverá pecado, está no meio o juízo final. É interessante que a própria Bíblia, o próprio texto do Apocalipse, ele coloca aqui o juízo final no capítulo 20. E no capítulo 21 e 22, ele vai falar então sobre o novo céu e uma nova terra. Mas para que chegue esse novo céu e essa nova terra, é necessário que primeiro ocorra a prestação de contas de cada um de nós. Pedro ainda escrevendo na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 8 a 12, ele diz: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que cheguem ao arrependimento. Agora vejam o que ele diz: virá entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual o céu passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E aí ele traz uma palavra de consolo: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Para vir esse novo céu e essa nova terra, primeiro ocorrerá o juízo final. Eu fico pensando, meus amados irmãos, sobre esse dia. O dia do julgamento, o dia de prestação de contas, já está marcado, já está decretado, determinado pelo Altíssimo, e vai chegar. Um dia todos nós vamos estar lá, prestando contas de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós falamos, de tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Todos vão comparecer diante de Deus, diante do Deus que o adoraram ou diante do Deus que o desprezaram. Esses dias, eu fiquei meditando em alguns velórios. Às vezes a gente fica pensando, sabe, aquela pessoa que passou uma vida toda sem dar nenhum fruto de arrependimento, e às vezes naquele momento ali, naquele caixão, os familiares, nós mesmos, às vezes olhamos e falamos bem assim: mas Deus deve ter falado com ele no último suspiro. Mas falaram da palavra de Deus, ele estava em coma, mas falaram da palavra e ele mexeu os seus dedos, ou seja, as suas mãos, mostrando que provavelmente reagiu àquela palavra. Eu acredito que o meu irmão foi salvo. Isso é tão perigoso, meus irmãos. Não que Deus não possa fazer isto, mas é tão perigoso uma pessoa que não demonstra nada, absolutamente nada. O que mostra simplesmente é que está morto. E porque morreu, porque é amigo, porque é parente, nós já chegamos e falamos: foi para o céu. Eu não tenho o direito de falar que foi para o céu e também que foi para o inferno. É Deus que é o juiz. Mas cadê as evidências? Quantos aqui não foram abalados por aquela catástrofe que ocorreu lá em Minas, lá do Capitólio? Irmãos, quem é que imaginaria, quem daquelas pessoas, eu não estou dizendo que elas foram para o inferno, mas qual daquelas pessoas, ao sair para se divertir, saiu com a ideia assim: hoje eu vou sair, mãe, mas eu sei que uma rocha imensa vai cair sobre mim.
Eu sei que uma rocha vai cair sobre todos nós e nós vamos morrer. Ninguém deles, nenhum deles imaginava isso. E veja o que aconteceu, porque basta estar vivo para a qualquer momento fechar os olhos e abri-lo ou no céu ou no inferno. Quantos aqui saem de casa ou ao saírem de casa disseram: bem, eu sei que eu vou ser esmagado por uma carreta ali na estrada. Eu sei que eu vou levar um tiro. Não, meus irmãos, ninguém pensa nisso. Mas uma coisa é certa, nós que estamos vivos devemos atentar para esta realidade. A qualquer momento nós vamos morrer e nós vamos ter que prestar conta de tudo que fizemos. Aqueles que andam por caminhos tortos, aqueles que têm os seus pecados domésticos, que não largam o pecado para nada. Um dia, este pecado vai ser lançado na sua face, diante do justo juiz que nos julgará. Ou você se arrepende e larga esse pecado, ou você se arrepende e se volta para Cristo, ou esse pecado, ele vai ser demonstrado neste dia, ou esse pecado vai ser revelado para você, e ele vai lhe lançar no inferno. Agora vejam, meus irmãos, que em segundo lugar, João ele mostra quem vai ser julgado. Ele mostra os mortos diante do trono. Olhe para o texto, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Ou seja, o juízo final, ele fala sobre abalo cósmico, mostra esse mundo que vai ser preparado para o novo céu e a nova terra, mas o juízo final, ele trata também sobre algo individual, sobre algo particular. O texto está dizendo: eu vi os mortos, os grandes e os pequenos. Quem são os grandes e os pequenos? Pode estar falando sobre adultos e crianças, pode estar falando sobre pobres e ricos, intelectuais ou não intelectuais. A questão é que todos vão comparecer diante de Deus, inclusive os anjos. Todos eles, ninguém vai escapar deste momento, dessa prestação de contas. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, como está lá em Mateus capítulo 12, versículo 36, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Tudo que falamos, todo pensamento que alimentamos, todas as atitudes que fizemos, tudo aquilo que fazemos de forma dolosa ou não, todas estas coisas serão trazidas à baila. E não terá como a gente correr disso. Porque um por um, ele viu estas pessoas, ele viu esses mortos que estavam ali diante do Senhor. Hoje de manhã, vocês que ouviram a exposição de Romanos, capítulo 14, do versículo 10 a 12, diz assim: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Deus não te levantou para você ser juiz. Um dia você vai prestar conta, e eu também, todos nós. Agora, vejam, meus irmãos, olhando mais uma vez para o texto fala que ele viu o quê? Mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Quem são esses mortos? São aqueles que ressuscitaram após o milênio. Então, o milênio no qual o Senhor está reinando, após a ascensão de Cristo, ele passou então a reinar espiritualmente, tá? E tem os mortos que já estão reinando com ele, os servos dele, o povo de Deus que já morreu, já está com ele. Então, no final do milênio,
todos os mortos, todos vão ressuscitar para prestar contas. E quando eu digo todos, é crentes e ímpios, salvos e não salvos. Todos eles vão prestar conta diante do nosso Senhor. Um dos erros escatológicos de hoje é aquele que acredita que haverá várias ressurreições. Os dispensacionalistas, com todo respeito, que são nossos irmãos, mas eles creem que haverá uma ressurreição no começo, quando Cristo voltar, depois no final do milênio, e alguns acreditam que haverá até mais de 3 ressurreições. Quando, na verdade, o ensino bíblico é que haverá uma só ressurreição. Todos vão ressuscitar para prestar contas a Deus. Foi isso que nós lemos hoje. Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: nesse tempo, ou seja, no tempo do juízo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Todos vão ressuscitar. Morrer não é extinguir, morrer não é deixar de existir, mas morrer é apenas uma transição deste mundo físico para um outro mundo. E se você está em Cristo, você vai ressuscitar para a vida eterna. E se você está sem Cristo, você vai ressuscitar para o horror eterno. Ou vai viver no novo céu e na nova terra, para sempre com o Senhor, numa terra que não haverá maldade, numa terra que só vai ter bênçãos, e o próprio Cristo conosco, a gente vendo o Senhor, contemplando, andando com Ele, ou vai ressuscitar para viver no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse é o ensino também de João, no capítulo 5, versículo 25 a 29, que diz: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E ele diz lá embaixo, que o Senhor lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Grandes e pequenos, crianças e adultos, ricos e pobres, todos vão comparecer ao juízo final. Terceiro lugar, o texto mostra para nós alguns critérios do julgamento. Olhe para o versículo de número 12. Diz assim a palavra: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Veja que interessante, meus irmãos. O texto aqui está calcado no livro do profeta Daniel. De maneira que, para você entender o livro do Apocalipse, você tem que conhecer o Antigo Testamento. Ele está citando aqui Daniel capítulo 7, versículo 9 ao versículo de número 10, que fala sobre abertura de livros. Olha o que ele diz lá: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente, e um rio e um fogo manava e saía de diante deles. Milhares e milhares o serviam, e míriades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e então se abriram os livros. Daniel lá atrás, ele já estava falando sobre isso.
Só que o interessante do livro de Daniel é que Daniel tanto fala de livros, no plural, como de um livro, no singular. O que é os livros? Os livros falam das obras de todos nós. Livros falam daquilo que fizemos, das nossas obras, das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas omissões. E livro, o livro no singular, o livro da vida, fala de um rol de membros. Não necessariamente da Igreja Presbiteriana Redenção ou da Congregação Videira, mas fala do rol de membros do céu. Que pessoas estarão, ou estão, melhor dizendo, com o seu nome lá, escrito lá. E esse livro fala das obras, não de várias pessoas, mas da obra de um, do nosso Senhor Jesus Cristo. Daquilo que Ele fez, de maneira que quando se coloca na balança, as obras que estão registradas nos livros, e a obra do que está registrada no livro, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, você vai para o novo céu e a nova terra. Você vai viver eternamente na presença dele. Mas se você tem o seu nome simplesmente ou meramente registrado nos livros, mostrando as suas obras, você está perdido. As suas obras não vão resistir naquele dia. Você não vai conseguir se safar, passar disto. Vejam, meus irmãos, olhem mais uma vez para o texto. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos, João aqui está recapitulando o que ele havia falado sobre ressurreição. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar, os mortos que nele estavam. Mar aqui, não entenda como simplesmente águas, mas está falando todos aqueles que praticavam o mal, que é um símbolo do mal dentro do livro. Então, deu o mar, os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Se a palavra do Senhor se resumisse a isso aqui, os livros, e nós fechássemos a palavra, a Bíblia, e fôssemos para casa, a sensação seria: todos nós estamos perdidos. Todos. Porque ninguém aqui será salvo por obras. Ninguém aqui, quando for passado pelo escrutínio de Deus, o juízo de Deus, vai conseguir se livrar. Porque nós pecamos em pensamentos, nós pecamos por atitudes, nós pecamos por omissões. Meus irmãos, nós pecamos por várias formas, de várias maneiras. O próprio livro de Romanos, a carta, capítulo 1, capítulo 2 e 3, mostra o pecado dos gentios, mostra o pecado dos judeus e mostra o pecado de toda a raça humana. E diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós pecamos, meus irmãos, constantemente. Eu não digo que o cristão vive na prática do pecado, mas tudo que nós fazemos, inclusive as coisas boas, elas ainda estão permeadas pelo pecado. Se dependêssemos do que diz aqui, dos livros, todos nós iríamos para o inferno. De maneira que nesse dia, meus irmãos, o juízo final, ele será diferente do juízo humano. Preste atenção, lá terá um juiz, mas não haverá jurados. Lá haverá acusação, mas não haverá mais o advogado de defesa. Lá haverá sentença, mas não haverá apelo. E a única forma de se escapar é confiando hoje e não deixando para amanhã em Cristo. É entregando a sua vida a Cristo, é reconhecendo o nosso Senhor como nosso Salvador, como nosso mediador, e não esperando o amanhã, porque você não sabe se vai chegar o amanhã. Ah, meu irmão,
Nós não fazemos apelo, entendemos que não é necessário, não é bíblico. Mas a minha vontade era que todos vocês compreendessem isso, se arrependessem e de fato corressem até Cristo, arrependidos e recebendo o deleite da salvação. Não deixe para amanhã, meu irmão. Eu estou olhando aqui, parece que todos são crentes, da mesma forma você está me vendo como um crente, mas é Deus que sabe quem somos. E você sabe se você é crente ou não. Mas caso não seja, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de você ter um encontro com Deus, um relacionamento amistoso, amoroso, antes que chegue esse dia e você vai se deparar com a face de um Deus irado. E ninguém vai te livrar disso. Em último lugar, meus irmãos, João então ele traz agora a revelação do veredito final. Os critérios foram mostrados, ou os livros ou o livro. E então ele diz no versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Meus irmãos, os nomes não estão sendo inscritos. O nome já foi escrito antes da fundação do mundo. E se você não tem o seu nome lá, você vai viver uma vida toda como um ímpio e nunca vai se arrepender. Mas se você tem o seu nome escrito, o teu coração vai arder de desejo por Deus. O Espírito de Deus vai falar com você e vai te convencer e vai vencer esse coração duro que você tem, e você vai se ajuntar ao povo do Senhor. E no dia do juízo final, aquilo que vai ser ruim para alguns, você verá que para você é bênção, porque você está seguro em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você verá que valeu a pena você continuar, você perseverar, valeu a pena você escutar insultos de que você é um bobo ao estar servindo a Deus, que você está sendo enganado. Não, você está no caminho certo, o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você se preocupa com isso, meu irmão? Você já se examinou se você de fato tem o seu nome escrito no livro da vida, que você de fato é um servo de Deus? Não somente se examinar para participar de um banquete como a ceia, mas se examinar se de fato você é do Senhor ou não. Eu concluo trazendo breves aplicações. Juízo final revelará a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. A morte, a vida, o céu, o inferno, as coisas que acontecem, tudo é para a glória do nosso Senhor. Vejam que a confissão de fé, no capítulo 33, ela diz assim: o fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória. A glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos, e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Os justos então para a vida eterna, e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus e desobedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Deus vai ser glorificado no juízo. Nós veremos que de fato Ele é soberano, que não é demais o tanto que nós falamos. Presbiteriano o tempo todo fala: Deus é soberano, Deus é soberano. Sim, Ele é soberano,
na salvação e na condenação de pessoas, na prestação de contas, aonde todos vão se dobrar diante desse Senhor maravilhoso. O que nós aprendemos com o juízo final? Que no juízo não haverá um aniquilacionismo. Pessoas não deixarão de existir depois disso. Pelo contrário, continuarão vivas, ou no céu, na nova terra, ou então no inferno, no lago de fogo e enxofre. A vida continua, meu irmão, não para não. Aprendemos também que o juízo final para nós é bênção, por quê? Hoje eu e você já temos uma antecipação do veredito final. Quando Jesus diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é trazido para nós a antecipação daquilo que o juiz vai falar. Não há mais condenação para você, meu irmão, porque você está em Cristo, porque Cristo morreu por você. E você pode ficar seguro disso. Então, nós temos uma antecipação disso. Mas o juízo final também fala sobre galardões. Aquilo que temos feito. Galardões que não são questões meritórias, mas um dia nós vamos prestar contas. Pastor, você estava pregando para o seu envaidecimento? Você estava cantando simplesmente para ser reconhecido? Os dons que Deus lhe concedeu, você tem administrado bem esse dom? Você tem usado os seus dons para o benefício do corpo de Cristo? Ou você tem enterrado esses dons? Ou você tem usado esses dons apenas para si mesmo, que é uma incoerência? Um dia, todos nós vamos prestar contas dos dons que Deus nos deu. Receberemos galardões ou não. Mas uma coisa é certa, se preocupe com isso. Motive-se a realizar aquilo que Deus quer. Eu já tive um pensamento uma época assim, gente, se eu vou ser salvo, eu vou para o céu, não importa se eu vou receber galardão ou não. O que importa é que eu vou para o céu. Errado. Eu tenho que me importar porque a Bíblia fala. Porque o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada pelo justo juiz que me dará naquele dia. Ele tinha então uma convicção de que ele receberia algo da parte de Deus. E se foi deixado na Bíblia, é exemplo para nós. Atente para aquilo que Deus lhe fez. E por fim, meus irmãos, o juízo final, ele mostra para nós que a injustiça do homem não ficará impune. Que o mal um dia vai cessar e que todos um dia terão que prestar contas. Sabe esse mundo que a gente vive, que a gente fala bem assim, há muita impunidade, há muita injustiça. Um dia isso vai cessar e as pessoas terão que prestar contas diante de tudo isso que fizeram. O juízo final, e aqui eu termino, encoraja você a falar mais de Jesus. Fale de Jesus, irmãos. Preguem sobre Jesus enquanto é tempo. Falem de Jesus para os seus familiares. Orem, jejuem, clamem, anunciem as boas novas enquanto não chegar esse dia. Depois daí, acabou. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Deus bendito. Juízo final, Deus, para nós é bênção, porque estamos em Cristo nosso Senhor. Por isso que não nos cansamos de cantar para Ele, de procurar na nossa limitação fazer um culto voltado para Ele. Porque é por causa dEle, Senhor, que nós vamos para o céu, nós vamos viver numa terra sem pecado. Obrigado, Jesus, pela antecipação do veredito. Deus, eu peço que toda a amada igreja aqui reunida e todos que estão aqui, que nesta noite possam agradecer e se arrepender de tudo que estão fazendo de errado,
colocar diante de ti, do Senhor, todas as nossas faltas. E se porventura, Deus querido, no particular do Senhor, com alguma pessoa aqui, Deus, se porventura ainda não te conhece, abra o entendimento dele ou dela, para que se arrependa nesta noite, entregue a vida a Cristo Jesus, o Senhor. É o que eu peço, meu Deus, no nome dele e para a glória dele. Amém.